Olá, boa noite. Nossa, faz muito tempo que eu não fiz um encontro assim ao vivo no YouTube, especialmente com esse tema. Então, boa noite a todos. Estou muito feliz com centenas e centenas de inscrições. Nós preparamos com muito carinho, né, Érica? Preparamos com muito carinho esse encontro. Queria explicar que é o primeiro encontro desse jeito e vamos fazer mais sobre temas relevantes da saúde, da nutrição, do bem-estar. Esses encontros, eles são importantes para divulgar a informação, né? E, como sempre estou falando, estude com quem estuda, porque a gente vê que agora todo mundo fala de transtorno alimentar, todo mundo fala de comportamento alimentar. Agora, infelizmente, isso faz parte, é um ruído que não é, vamos dizer, sempre alinhado com o que a ciência fala, né? A gente vê que tem ainda, infelizmente, muita mentalidade de dieta dentro desse fala sobre comportamento alimentar, transtorno alimentar. E estamos aqui hoje para justamente passar para vocês alguns erros clínicos que podem despertar um transtorno alimentar, tá? É óbvio que ninguém quer passar o ser a causa de um despertar de um transtorno alimentar, mas às vezes, sem querer, a gente pode, infelizmente, ser a pessoa que vai desencadear esse transtorno alimentar. Então, a gente quer explicar isso para vocês. A questão não é dar muita culpa em você, pelo contrário, a gente quer você sair desse encontro muito mais fortalecido, né? E esse encontro, eu falei, é o primeiro desse jeito que a gente está colocando ao ar. A gente queria que fosse interativo, ou seja, a gente queria você comentar lá no chat, no YouTube. A gente tem aqui uma equipe para pegar todos os comentários. Se tiver dúvidas, a gente também responde na hora. A gente gosta dessa interação, que não seja só a Sofia, a Érica falando, falando, falando. Inclusive, a gente vai convidar também uma profissional que é formada no método Sophie de terapia nutricional para contar a experiência dela, né? O quanto ela mudou e o quanto ela se sente mais segura sobre essa questão, né? Porque, de fato, a gente vê que dentro da faculdade não é um tema tão falado, né? Por muitas razões, né? A gente vê que transtornos alimentares até há pouco tempo era considerado uma parte muito pequena da população, ou seja, não é tão importante. Hoje, a gente vê que tem um crescimento muito grande, que é uma epidemia silenciosa, né? A gente vê que é muito importante ter pelo menos os básicos para poder saber lidar com a questão e, como a gente vai ver, né, identificar os principais erros que são cometidos por profissionais de saúde que podem contribuir ao surgimento, ao agravamento de transtornos alimentares, tá? Então, nosso objetivo aqui é promover uma prática clínica mais segura, mais ética, mais alinhada com a ciência. Então, estamos aqui esperando todo mundo chegar. Gostaria de saber, eu tenho muitas perguntas para vocês que estão aqui. Gostaria primeiro de saber de onde você está, que eu estou sempre maravilhada com a origem das pessoas.
Eu sei que geralmente vem do Brasil inteiro, mas às vezes vem do Portugal, às vezes vem da parte da Europa, que fala em inglês, em francês. Eu tenho, temos alunos também lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Cheguei! Ok, a Cris Colombo chegou, a Mônica está aqui. Mônica é uma aluna formada há muito tempo pelo método Sophie, também participa do Casa Sophie, uma coisa maravilhosa, Mônica, sempre presente, hein? Então, Rio, Barbacena, Minas Gerais, Cuiabá, Sete Lagoas, Porto Alegre, Recife, São Paulo. Ah, ainda bem, né? Tailândia, a Pia está me dizendo? Não estou vendo. Ah, oba, Cássia, que está na Tailândia. Ó, gostaria de estar com você. Ok. Que horas são na Tailândia? Deve estar muito, muito tarde. No Paraná, Marumbi, Botucatu, Espírito Santo, Canoas, Rio. Não, estou amando, gente. Fortaleza. Eu estou no Piauí, gente, inclusive. Estou também sendo muito chique. Campo Grande, São Paulo, Rio Claro, Nilópolis. A Cássia está dizendo que são 5 da manhã. Ah, até que você acorda cedo, né? E gostaria. A Mônica agradece pela oportunidade. Não, Mônica, estou oferecendo cursos e você que faz essa transformação, você que ficou com coragem de mudar, né? Porque a Mônica, quando fez o curso, ela já tinha uma carreira de nutricionista, trabalhando de um jeito, vamos dizer, mais tradicional, que é o jeito que aprendi também, né? A gente vai falar disso. Mas Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul. Maravilha. Então, outra pergunta, gostaria de saber quem fez já é formado no método Sofia e quem também gostaria de saber se você está chegando pela primeira vez, porque dentro dessas inscrições a gente viu que tem muitas pessoas que vêm pela primeira vez, ou seja, não fizeram, ou não são formados no método Sofia, não fizeram cursos do método Sofia Academy. Então, gostaria de saber de vocês um pouco sobre se você tá então, a Nayara provavelmente não me conhece, porque ela pergunta de onde, que é natural. Sou natural de onde? Então, eu vou aproveitar para me apresentar, né? Para sempre, eu gosto de começar na hora. Para quem está na hora, vamos lá. Então, quem é já formado do Metsofi já ouviram falar essa história, mas vão escutar de novo, porque tem aqui pessoas que nunca me encontraram e estão até estranhando com o meu sotaque. E é um sotaque que eu tenho há 25 anos, ou seja, sou brasileira há 20 anos, 25 anos que eu estou em São Paulo, acredita? Eu sou origem da França, então sou uma nutricionista franco-brasileira, cheguei em 2000 no Brasil, São Paulo. E acredita que em 2010 eu defendi meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP em português. Sou muito orgulhosa disso, porque se você tivesse falado para mim antes, Sofia, você vai defender um doutorado, 4 ou 5 horas de defesa em português em São Paulo, eu ia falar, você tá louca? Nunca. Porque eu não falava português em 2000, né? Então, doutora, eu sou nutricionista. Antes de ser nutricionista, sou engenheira agrônoma. Só para dizer que eu tenho uma formação é, muito ampla, né, sobre a questão da alimentação, da parte da engenharia agronômica, mas também da parte
da bioquímica do alimento, que eu aprendi na engenharia, mas também fiz nutrição na França, revalidei no Brasil pela USP, que não foi fácil, gente. Não é fácil, né, revalidar um diploma de saúde em qualquer outro país, porque você tem que realmente mostrar que você é capaz de acolher pessoas que estão em sofrimento e saber lidar com essas pessoas e falar com elas. Então, defendi meu doutorado sobre a questão principalmente da obesidade, a obesidade infantil e a genética. Eu percebi muito mal-estar com as crianças que eu estava atendendo no ambulatório, do Hospital das Clínicas. Muitas crianças falando de pensar o tempo todo sobre comida, falando de comer escondido, da mãe não querer comer escondido, perda de controle, muita culpa ao comer, muita tristeza. Eu falei, gente, eu não fui formada para poder ajudar essas crianças, porque o que eu aprendi, como vocês, né, é que é fácil emagrecer, é só fechar a boca e malhar, então obesidade infantil é só fazer a criança comer mais salada e correr no parque e resolve. Só que não, porque tem essa questão do comportamento alimentar. E para mim isso foi muito gritante. A gente está falando de 2005, né? 20 anos atrás. Foi muito gritante que eu precisava conhecer melhor a questão do comportamento alimentar. Porque para ajudar essas crianças com obesidade, eu precisava entender melhor como fazer elas pensar menos sobre comida, ter menos culpa ao comer, e não perder controle, comer escondido, etc. Então, eu fui naturalmente estudar transtorno alimentar, porque quando você quer estudar comportamento alimentar, trabalhar com paciente que tem transtorno alimentar é um divisor de água, porque você vai encontrar pessoas que têm um comportamento alterado. E o seu trabalho vai ser de ajudar a pessoa a voltar a um comportamento mais tranquilo, mais. Eu não gosto da palavra, mas vou falar, normal. Mas aí vem a pergunta: o que é um comportamento normal? Comportamento alimentar normal, gente, tem definições, tipo, páginas e páginas. Porque é um comportamento muito flutuante, dependendo de muitos fatores. Agora, quando a gente tem na nossa frente paciente com transtorno alimentar, aí é outro tipo de nutrição que a gente trabalha. E para mim isso foi muito interessante, porque em vez de falar o que comer, quanto comer, em vez de falar sobre comer cenoura, vagem, tantas calorias, etc., que a gente aprende na faculdade, eu aprendi a falar de sentimentos, de emoção, aprendi a falar de medo de comer, aprendi a falar sobre a culpa ao comer, a perda de controle. E a gente vê que, estudando essa questão dos transtornos alimentares, a gente entende o quanto comer é um ato complexo. Não vou dizer complicado, vou dizer complexo, ou seja, ele não é só individual e fisiológico, né? Tem toda uma questão da cultura, da memória da pessoa, do comportamento, da relação com a comida. Então, isso foi nos anos 2005, 20 anos atrás, aí me formei, me aprimorei, sou especialista em transtorno alimentar e continuei minha pesquisa. Hoje eu coordeno o projeto de genética dos transtornos alimentares do Ombulim na neurociência. Então, estou estudando, você vê, sou muito nerd, estou estudando muito a questão, e por isso que eu acho importante eu também hoje vir falar para vocês, porque essa formação que eu tive lá no Ombulim sobre transtorno alimentar, ela mudou minha vida no sentido que eu mudei meu jeito de atender. Eu já vinha de uma atitude sem dieta desde
o começo dos meus estudos, porque na França, a gente vê que esse movimento sem dieta, ele já acontece desde o começo lá dos anos 2000. Mas aí eu desenvolvi esse método SOFI, que é um método de atendimento, onde eu incluí todos os princípios do atendimento e do tratamento dos transtornos alimentares. Porque a gente vê que todos nós temos comportamento alimentar. E todos nós temos dificuldade, né, a saber o que comer, o que não comer, será que eu posso comer, será que eu não posso comer. Especialmente transtorno alimentar, a gente vê que tem muitos nos profissionais de saúde, especialmente nutricionista, né? Agora, se tiver uma dificuldade com alimentação, tem como buscar ajuda. Isso é o que é importante, tá? Mas também muitos têm sem saber, que acham normal, né? Então, a gente vê que essa questão do comportamento alimentar, ele não é necessariamente uma doença, porque os transtornos alimentares a gente vai falar hoje. Por que hoje? Porque hoje é o começo da semana de conscientização sobre os transtornos alimentares. E os transtornos alimentares, elas são doenças psiquiátricas, que são caracterizadas por uma perturbação da alimentação, do comportamento relacionado à alimentação e que vão comprometer de maneira significativa a saúde física e o funcionamento psicossocial da pessoa. Ou seja, são doenças que são tratadas na psiquiatria, com psiquiatra, com psicólogo, com nutricionistas, todos especializados. Dentro desses transtornos alimentares, a gente tem anorexia, bulimia, transtorno de compulsão, né? E tem um transtorno hoje que também abri um grupo no Ambulim, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. O objeto desse encontro, né, que a gente vai deixar de uma hora, não é de entrar no detalhe dos transtornos alimentares, né? Mas é importante saber que existe vários tipos de transtornos alimentares. Nosso objetivo aqui é ajudar você a quê? A ver que é importante ter um pouquinho de atualização para não ficar sem querer despertando o transtorno alimentar no seu atendimento. Então, os transtornos alimentares, isso faz parte do meu objeto de pesquisa, a gente vê que tem muitos fatores de risco. E dentro deles, a genética, sim, genética. Ou seja, não é qualquer um que vai ter transtorno alimentar. A gente vê que tem, sim, um perfil genético com maior risco. Agora, ninguém nasce com transtorno alimentar, isso é importante. O transtorno alimentar, ele cai na pessoa. E a gente vai ver, falando sobre os erros, a gente vai ver que tem alguns pontos importantes que pode fazer a pessoa que tem uma predisposição despertar um transtorno alimentar, tá? Mas quais são os fatores de risco? A genética, como eu falei, mas também o meio ambiente, a pressão social e muitas práticas clínicas inadequadas. Mas veja bem, não é sua culpa. É isso que eu quero dizer. Estou aqui de maneira amigável. Eu mesmo passei pelo raio da formação, até na França, onde eu aprendi a decorar calorias, onde eu aprendi a calcular dieta o tempo todo, né? E saber fazer esses cálculos e esses papéis que a gente foi, todos nós, treinados a passar o paciente. E a gente vê hoje que não é bem adequado, especialmente quando tem uma predisposição, e a gente vai falar disso. Então, Uhum. todas essas intervenções podem ser inadequadas e desencadear transtorno alimentar, especialmente quando o paciente é vulnerável, tá? Então, às vezes você não percebe a vulnerabilidade do paciente. O paciente está aqui falando com você e você não sabe, não está escrito aqui transtorno alimentar, né?
Para falar disso, eu convidei a Érica, que está muito quieta, porque eu estou falando, mas eu prometi não falar muito, eu já ultrapassei meu tempo, mas eu convidei a Érica, porque primeiro, Érica, ela foi um show no meu curso, né? Quando ela veio com muita coragem, que ela vai contar, né? Porque eu não vou contar, eu vou deixar você escutar dela, mas ela foi uma heroína, um herói, né, de fazer meu curso, porque foi uma grande virada de chave. E a Érica, hoje, é minha assistente no curso Método Sofia de Terapia Nutricional e também ela vai ser a coordenadora, ela é a coordenadora do Método Sofia Academy, que vai ser nosso grupo de cursos que a gente vai apresentar para vocês depois. Tá? Não, hoje não é o propósito desse encontro. Então, Érica, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Falei um pouquinho demais, mas achou que era importante apresentar esses transtornos alimentares. E seja muito bem-vinda e pode aproveitar para contar um pouquinho da sua vivência, porque você é nutricionista e você passou Uhum. por questionamentos, né? Justo, justo. Sophie, boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui e falar de um tema que, por uma longa data, me trouxe bastante desconforto, né? Então, eu sou graduada em nutrição já há 31 anos. Eu fiz o método Sophie em 2018. E eu procurei o método Sofia, eu cheguei até o método Sofia através do livro Peso das Dietas. Eu ganhei esse livro porque algo que me incomodava muito no meu consultório era a não adesão dos pacientes ao tratamento. Mesmo com retorno gratuito, ninguém voltava. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada. Então, eu tinha basicamente dois tipos de paciente: aquele que voltava, reduzia peso, dizemos assim, porque o foco na nutrição tradicional, né, Sofia? Eu vou resumir, porque eu não quero também pegar muito do tempo de vocês. Eh, A gente está aqui para quê? Para falar dos erros clínicos que podem despertar transtornos alimentares. Estamos aqui para dar informação para vocês, para poder atender melhor. A gente não está aqui para falar de temas que podem provocar qualquer mal-estar. Pelo contrário, estamos aqui para dizer que é importante saber identificar os principais erros cometidos por profissionais de saúde que podem contribuir para o surgimento e agravamento de transtornos alimentares. Eu contei rapidamente minha história, que para mim estava faltando na graduação de nutrição, estava faltando, tanto na França quanto aqui, toda a questão do comportamento alimentar. Então, com certeza, eu senti a necessidade de aprender melhor sobre o comportamento para poder ajudar melhor o meu paciente. E, de fato, para entender melhor sobre comportamento, para mim fez sentido de trabalhar com um paciente que tem um comportamento alterado, ou seja, na psiquiatria com transtorno alimentar. Então, os transtornos alimentares, eles são, na verdade, doenças psiquiátricas, né? É, eles são caracterizados, os transtornos, né, por uma perturbação persistente na alimentação, no comportamento alimentar, que compromete significativamente a saúde física e mental e também o funcionamento psicossocial. Por isso que se trata na psiquiatria. E a questão que eu tinha quando eu entrei no Ambulim era de, primeiro, saber ajudar, né, paciente com transtorno alimentar. Então, anorexia, bulimia, transtorno de compulsão, também transtorno alimentar restritivo evitativo, mas também
saber como fazer para a pessoa voltar a ter um comportamento normal. Aí que eu falei, é, esse comportamento normal não existe. O que que é um comportamento normal? A gente não sabe, tem uma lista longa de o que é normal. Mas a questão é como fazer para a pessoa não ter mais com transtorno alimentar. Mas também a gente vê que tem uma grande quantidade de pessoas que têm o que se chama de comer transtornado, ou seja, é um comportamento alimentar que não é tranquilo, que não é um comportamento de paz com a comida, mas não chega a ser um transtorno alimentar. Aqui estamos juntos, né? Eu agradeço a presença de vocês. A gente perdeu mais da metade, tínhamos centenas e centenas de inscritos, então tá dando um pouquinho de dor de, de ver isso, mas para quem está aqui, eu vou continuando nossa apresentação. E a gente vai continuar focando nessa questão, né, dos transtornos alimentares, porque estamos agora começando a semana de conscientização sobre transtorno alimentar. E essa semana inteira, no Método Sofia, a gente vai falar sobre transtorno alimentar, que eu acho que é um tema extremamente importante para quem trabalhar com saúde, não só nutricionista, também professor de educação física, psicólogo, médico, todos os profissionais de saúde precisam saber sobre transtorno alimentar, né? Esses transtornos alimentares, a gente sabe que eles têm muitos fatores de risco, e um deles que eu estudo é a genética. A gente vê que tem, sim, predisposição genética, né? Ninguém nasce com transtorno alimentar. Agora, a pessoa que tem predisposição, ela tem mais o risco de ter, é como se, de repente, a doença cai nela, né? Por isso que a gente vê pessoas que vão fazer as mesmas, até vão viver na mesma família, com a mesma alimentação, e um vai despertar anorexia, outra vai despertar bulimia. E a gente vê que, às vezes, tem um da família com compulsão. Ou seja, a questão da predisposição genética é muito importante, mas ela não é única, tem muitos fatores, tá? O ambiente, a pressão social, a questão da prática de dieta, de restrição. Então, aqui estamos juntos para ajudar vocês a prestar atenção sobre. A gente elaborou 5 erros, né, que vão ser importantes você prestar atenção. Então, convidei a Érica. Érica, rapidamente você vai se apresentando, porque também entrou no Método Sofia em 2018 e foi um divisor de água para você, dentro especialmente do atendimento, né, das pessoas. Ah, você está no mudo. Primeiramente, então, agradecendo aqui por estar aqui, vou ser rapidinha, eu tinha falado um pouco lá, voltamos para cá, mas eu contei a minha história, como eu cheguei até o método Sofi, mas uma coisa que eu quero adicionar, que eu acho que esse sim tem um peso maior. Eu tenho 31 anos de formação, mas eu tenho 25 anos de docência em dietoterapia. Então, quando eu fui para o método Sofi, eu era professora de diaterapia. Por que eu falo era? Porque depois o método Sofi acabou com a diaterapia? Não, lógico que não. Nós não podemos esquecer aquilo que a faculdade nos ensinou. Só que na faculdade a gente aprende tudo. Sobre nutrientes, sobre metabolismo, sobre substância bioativa, né? A gente fica um expert em tabela de composição de alimentos, a gente aprende que o ato de comer é fisiológico, mas nós não aprendemos que o ato de comer também é psicológico. Então, quando a grande virada que eu tive, que não foi fácil, né? Tipo, eu confiava, eu acreditava que eu estava no caminho certo, mas eu tinha muito forte comigo a nutrição tradicional, né? Por ser professora de dieterapia, porque quando eu penso em nutrição clínica, eu logo penso em nutriente, eu não penso em comida. Eu penso em nutriente. E aí eu já penso, o que que eu tenho que controlar, o que que eu tenho que restringir. É assim que nós aprendemos, né? Então, isso me trouxe um grande nó,
Eu falei, eu não posso continuar dessa forma. Então, a gente conseguiu mudar o currículo da universidade onde eu trabalhava. A gente mudou toda a grade, incluiu então aí disciplinas de comportamento alimentar, do quão eu vi que isso era importante, né? Então, esses erros clínicos, né? Eu vou dizer para vocês que sem querer, eu já cometi. Né? Então, eu quero que todo mundo aqui fique bem tranquilo, que a gente não está aqui para apontar erros que não podem ser feitos, até mesmo porque a gente não tinha nem a consciência disso. Né? Então, foi assim que a gente aprendeu. A gente aprendeu a prescrever dieta, a gente aprendeu que as pessoas estão prontas para mudar, que quando elas nos procuram, que elas estão prontas para mudar, a gente não considera, né, o seu estado de prontidão, a gente aprende a invalidar a palavra do nosso paciente, né, achando que nós somos detentores de sabedoria, mas o método Sophie me ensinou tudo isso, né? A gente não basta para se ter um bom atendimento nutricional, saber dieterapia, saber nutrição materno-infantil. Lógico que isso é muito importante, porque isso é a nossa parte técnica, mas é muito importante a gente agregar novos conhecimentos, a gente entender que nós somos seres humanos, não somos robozinho para enfiar a fichinha de carboidrato, proteína, vitaminas e minerais, apertar o play e tá tudo pronto, né? Não é bem assim. Então, eu achei de extrema importância estarmos aqui hoje para podermos falar sobre esse tema, sobre esses erros, como a Sophie falou, e acho que é isso. A minha história como É que uma é história corajosa, hein? De rever tudo o que você, na verdade, defendeu durante muitos anos. Mas como você falou, a questão não é esquecer o que aprende na faculdade, ah, mas ver que a Uhum, faculdade ela passa a informação, só que na hora de estar à frente a uma pessoa, um ser humano, aí que a gente não tem todas as ferramentas, né? E justamente, nosso justamente. objetivo é justamente ajudar você a ver que sim, tem ferramentas. Inclusive, idealizei esse curso, Método Sophie de Terapia Nutricional, a partir do meu trabalho com o transtorno alimentar, para agregar isso o atendimento no consultório. No consultório, vocês não vão ter muitos transtornos alimentares, mas a gente vê que não somente a prevalência está aumentando, né? A gente vê que tem uma epidemia silenciosa, mas o que você vai encontrar no seu consultório são muitos comer transtornados, ou seja, a pessoa não tem uma relação tranquila com a comida. E você pode ser um agente de prevenção, isso que é muito importante, né? Para tratar um transtorno alimentar, gente, é melhor fazer uma especialização. Ninguém se inventa profissional que trata transtorno alimentar só com a nutrição. Tem que realmente estudar e praticar dentro Uhum, de órgãos adequados. Agora, sim, você, no dia a dia, você pode ser um agente de prevenção. Você pode também olhar para o seu paciente e ver que tem talvez um transtorno alimentar e orientar a buscar ajuda, né? Então, vamos lá. E tá todo mundo aqui, né? Todo mundo, só que não, porque perdemos muita gente, mas quem está aqui, de novo, né? Muito obrigada como dizer, a confiança, né? E você vê que a gente não fica derrubados, não. A gente continua porque temos uma missão, né? Que é uma missão de ajudar a melhorar o seu atendimento, ajudar a fazer que você fique mais seguro no momento de atender pessoas. Tá? Cada pessoa é diferente. Tá? Você pode atender gêmeos idênticos, vão ser duas pessoas diferentes. Então, vamos lá. Elaboramos cinco erros, que são os erros mais comuns que a gente faz, e vocês vão ver que esses erros
É um pouquinho triste falar, mas a gente foi até ensinados a fazer dentro da graduação. Isso que me deixa muito chateada com a nossa graduação, não só da nutrição, da medicina, da educação física, até da psicologia, onde o ser humano ele é visto como um robô, né? Uma caixa onde entra, sai alimento, ele chega a ser números, e a gente vê que nada disso. O ser humano ele não é um número, ele não é uma caixa simples, ele animal é um animal extremamente complexo, muito, muito inteligente, extremamente emocional, né? Então, dentro do trabalho do método SOFI, do curso de terapia nutricional, a gente fala sempre, não é só o que você come que é importante, é também como. Você come com culpa, com medo, você perde o controle, você parou de comer, você tem muito comer emocional, tudo isso é importante. Agora, os primeiros erros que a gente pensou quando a gente se sentou juntas, né, Érica? É, Uhum. o primeiro erro é que todo mundo faz é até o paciente quer isso. Então é difícil, porque a gente fala, mas esses pacientes, eles só querem uma coisa, saber o que é? Alguém, porque temos um chat aqui, né? Alguém tem uma ideia? Boa, 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 trabalho fantástico, obrigada, Lauriana. Então, dieta, ainda não. Primeiro erro, emagrecer. Sim. Na verdade, o primeiro erro que a gente viu, que é um erro importante, é que o paciente ele vai vir no seu consultório, conversar com você para quê? Eu quero emagrecer. Ou seja, foco exclusivo no peso ou no IMC. O meu médico falou que eu preciso emagrecer. Eu preciso sair da obesidade. Então, só focando no peso. Infelizmente, isso é importante entender que é uma coisa relativamente recente. Eu falo recente porque já sou com uma certa idade, já eu tenho memória do que aconteceu nos anos 90. Quem é jovem aqui vai achar que não é tão recente, porque, na verdade, esse foco no peso, ele é de 30 anos para cá. Olha que interessante. A formação de nutricionista era de ajudar o paciente a comer melhor. E o nutricionista, ele vira o emagrecedor, como também o endocrinologista vira o emagrecedor, em parte porque a Organização Mundial da Saúde determinou IMC como corte para avaliar obesidade, 95 ou 97. A partir daí, primeira coisa no consultório, pesar. Pesar para calcular IMC, aí IMC-X, você está na obesidade, precisa emagrecer. E mais do que 25, você está no sobrepeso ou precisa emagrecer. Gente, cuidado, não é bem assim hoje, né? Inclusive, a gente vê, por exemplo, uma categoria etária que se chama idosos, a partir de 60 anos, 65. A OMS está revendo os critérios, porque sobrepeso é onde fica a melhor eh, o menor risco de morte. Ou seja, não é ser magro sempre que é mais saudável. Então, nossa sociedade, ela confundiu tudo. Ela confundiu saúde com peso, com beleza. Então, o uso do IMC como principal indicador de saúde, ele fez a gente virar emagrecedores. O médico passa, vai ver nutricionista para entrar no IMC mais saudável. Não é verdade. Eu próprio o paciente quer. E você vê, todos os cursos que a gente vê são cursos sobre emagrecimento, como ajudar o paciente a emagrecer, como ajudar a emagrecer. Gente, hoje a gente vê que
incentivar alguém a emagrecer pode ser mais prejudicial do que fazer a pessoa manter o peso, né? E a gente tem que entender que essa busca de emagrecer a qualquer custo, ela pode ser prejudicial, porque essa obsessão pelo peso, ela vai justamente ocasionar, e vocês colocaram aqui o nome, que é segundo erro, né? Mas elas vão, essa obsessão por peso, determinar pelo peso se tudo fica bom ou ruim, vai sim precipitar o risco de transtorno alimentar, né? Por exemplo, parabenizar alguém pela perda de peso rápida pode reforçar um comportamento alimentar perigoso. Eu aprendi a não parabenizar a perda de peso. Tá? Perdeu peso, perdeu peso. E não fazer parabéns, que legal, você perdeu peso, porque você não sabe como a pessoa perdeu peso. Especialmente em crianças, crianças, adolescentes. Às vezes a criança, adolescente começou a vomitar e está perdendo peso porque começou a vomitar. E você vai fazer o quê? Reforçar esse comportamento. Né? Cuidado, não fica triste. Talvez você já fez isso, mas todo mundo faz. Por isso, não se sinta culpado. E o que você aprendeu agora, você vai ficar, isso vai ficar com você. Você não vai fazer mais. Você vai falar, emagreceu, ok, quanto? Aham. Da mesma maneira, não criticar quem engordou, né? É, não é porque ela engordou que ela fez tudo errado. Talvez ela está com resistência à insulina, talvez são questões outras, apneia do sono. A gente vê que tem muitos fatores que podem mexer, não Uhum. somente a alimentação. Segundo erro, Érica, Sophie, esse foco excessivo no peso, no déficit calórico, é algo que é muito batido na nutrição tradicional, né? Como exato, tratar o excesso de peso, a obesidade? Ah, vamos lá, vamos pegar esse foco no déficit calórico, só que a gente não aprende que é importante a gente considerar a relação do paciente com a comida, né? O que está acontecendo? Mas o segundo aí, né? Que acho que já disseram aí, segundo erro, né? É justamente prescrever dietas restritivas. Gente, dieta, fazer restrição só aumenta a obsessão pelo alimento restrito. A restrição calórica leva à restrição emocional, leva a uma privação, né, emocional, que vai fazer com que esse indivíduo comece a pensar muito no alimento restrito, comece a ter desejos maiores por ele, e assim, quando ele se permite a comer, ele vai comer com culpa e dessa forma comer uma quantidade maior. Então, ele vai ter um sentimento de culpa após ter comido. Então, esse ciclo vicioso da dieta, né, Sofia? A gente sabe que começa muito bem com uma insatisfação corporal, que vai fazer uma restrição e que vai girar onde o paciente vai sentir cada vez menos é, incapaz de estar nessa. E no caso exato, de um transtorno alimentar, uma dieta vai reforçar ainda mais esse quadro de TEA, né? Então, é, exatamente. A gente vê que restrição levar à compulsão, né? E isso, mesmo se a blogueira falar que não, é comprovado cientificamente. É, Pierre, você consegue hide fio, colocar no mudo? Ok. Então, você vê, as dietas restritivas, a gente está falando das dietas restritivas para emagrecer, aquela que corte calorias ou que corte grupos alimentares. A gente não está falando de orientação alimentar, né, de um plano alimentar. A gente está falando de restrição, dieta restritiva, que pode desencadear uma perda de controle. Se a pessoa tem predisposição a transtorno alimentar, ela pode entrar na compulsão, ela pode entrar na bulimia depois buscando compensação. Tá? uhum, Outro erro que a gente também alinhou é o tal, justamente que
pode vir antes da dieta, a insatisfação corporal, ou seja, fazer comentários inadequados sobre o corpo. Frase como você, é, não, isso é próximo do parabenizar por emagrecer, mas falar assim, nossa, você tá tão bonita agora que você emagreceu, né? É aquela frase que muitas pessoas que têm, que estão na obesidade escutam o tempo todo. Nossa, seu rosto é tão bonito. Se você tivesse, se você perdesse um pouquinho de peso, você ia ficar tão bonita. Esse tipo de comentário é super inadequado e pode provocar na pessoa, uma sensação de insatisfação corporal muito grande. Eu não estou bonita, a pessoa está me vendo. Mas veja bem, também para outras pessoas, como por exemplo um irmão mais jovem, que vai escutar isso e vai falar: Nossa, eu não quero de jeito nenhum engordar na minha vida, porque quem engorda é feio. E você vê que dentro da mesma família, você pode ter uma pessoa com obesidade e outra com anorexia nervosa, porque tem uma predisposição para parar de comer, porque de tanto medo de não ficar adequado com o corpo. Então, não comentar sobre o corpo alheia. E você que é profissional, é importante receber o paciente com o corpo que ele tem, sem julgar o corpo. E sabe outra coisa que eu aprendi é sempre essa escutativa com o paciente, mas também perguntar por que ele vem te ver. O que você está querendo? E às vezes eu fico surpresa, porque também eu às vezes estou julgando. A pessoa vem com uma obesidade, então já estou pensando que ela quer emagrecer. Às vezes ela vem falar, não, eu estou aqui porque eu quero fazer as pazes com a comida. Ou às vezes, você vê, o paciente ele não está nessa questão do peso, não. Mesmo se ele está acima do peso saudável, é importante respeitar. Então, não fazer comentários sobre o corpo em si, tá? Agora, a gente sempre avalia o quê? A saúde, tá? A gente não está dizendo, tudo bem, o peso não conta. Não, a gente está dizendo que a gente vai focar é a saúde. E essa nova definição da obesidade, ela fica justamente começando a cutucar essa questão. Não é só IMC que avalia a obesidade, é também questão da saúde. Então, perguntar sobre a saúde, eu estou vendo a Neia está dizendo esteatose, hipertriglicerídeos, síndrome metabólica. Não tem como não fazer controle e retirar alguns nutrientes carboidratosos. Isso a gente pode conversar, Neia, porque eu não concordo. Se você consegue fazer seu paciente mudar o comportamento, ele vai ficar comendo melhor, ele vai ficar com uma tendência a comer menos, porque está em paz, está comendo bem melhor. Então, dentro de tudo que você falou, eu, Sophie, não trabalho com restrição. Não estou dizendo está tudo liberado para o paciente, mas a gente focar no quê? Na nutrição, da parte nutricional, ou seja, o paciente vai comendo melhor, melhor comportamento e melhor também qualidade, tá? Uhum. Agora, sem fazer dieta restritiva. Você vê, Neia, não sei se você é nutricionista ou não é, mas seria muito interessante você vir conhecer o trabalho do método Sophie, porque justamente tudo o que você citou faz parte daqueles sintomas, né, das doenças crônicas que a gente trabalha justamente melhorando o comportamento alimentar, Uhum. né? Justamente. Então, essas frases sobre o corpo, sobre ideia que magreza é sucesso, né? Ela vai aumentar Uhum. o quê? A insatisfação corporal. E a pessoa vai ficar cada vez mais buscando emagrecer, né? É, O então, outro ponto. aí a gente estava na terceira.
tô lendo o que a Neia está colocando, mas eu volto nisso depois, tá bom? E tem mais um erro, hein? Temos dois ainda. Tem mais um Temos. erro. Veja bem, uma outra retórica também muito comum, né, que a gente tinha, falo comum na nutrição tradicional, é o uso de uma linguagem que vai trazer, que vai reforçar a culpa, o medo dessa pessoa em comer. É quando o nutricionista reforça que existem alimentos que engordam e alimentos que emagrecem, que existem alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis. Gente, nós não podemos dividir os alimentos em dois grupos dessa forma. Isso reforça muito uma mentalidade de dieta e faz com que o indivíduo passe a ter medo e sentir culpa quando ele come algum alimento que foi dito pelo profissional que é proibido, que é comida lixo, que é comida que não se deve, né? Então, isso só vai reforçar um comportamento disfuncional, fazendo com que essa pessoa hipervalorize esse alimento e coma de forma exagerada. Ou o Então, para contrário, né? é, Ou o é, é, contrário. ou o contrário, Contrário, justamente. demoniza. Eu me lembro, gente, uma paciente com anorexia nervosa que me falou que o despertar da anorexia para ela foi uma fala de uma nutricionista que falou que quando toma um suco de laranja, tem 3 a 5 laranjas. Gente, são coisas que a gente fala. E você vê que a pessoa ela tem uma sensibilidade muito forte. E isso que fez ela parar de comer. Então, às vezes, né, a gente também tem que lembrar que depende da sensibilidade da pessoa. Da Você não pessoa, fala nada justamente. errado, é só que a própria avaliação do alimento, a apresentação do alimento, o que a pessoa vai falando. E me lembro de uma outra questão, uma pediatra que tinha uma paciente que estava super magra, porque ela tinha parado de comer, então, inclusive, ela entrou na anorexia, mas na época ela estava só começando perdendo peso aos 13 anos, e a pediatra, para ajudar, ela falou: Bom, eu gostaria de você engordar, então eu gostaria de você tomar suco, comer farinha láctea. E ela falou um monte de alimentos que deram muito medo para a paciente. Então, quando a gente trabalhou a recuperação do comportamento, ela tinha colocado na cabeça que suco faz engordar, farinha láctea não pode, então, porque ela interpretou diferente do. E claro que a pediatra queria ajudar. Então, cuidado com essa linguagem alarmista, as dietas da moda, aquele alimento bom, ruim. E como a Erika falou, essa questão de dar culpa, sensação muito rígida com a alimentação, né? E vamos lá no quinto erro. Vocês ainda estão presentes? Muito bom. Ó. Depois a gente vai abrir para as conversas, né? O quinto erro é não estar atualizado sobre transtorno alimentar. E o que eu percebi quando eu comecei a elaborar meu curso Método Sophie, que é um curso que se chama no inteiro Método Sophie de terapia nutricional, ou seja, dentro do curso é um curso para aprimorar o seu atendimento. É um curso que vem com mais de 40 ferramentas para você ampliar seu atendimento. Ou seja, você continua sendo o especialista, nutricionista, o psicólogo, o médico, o professor de educação física. Você continua sendo profissional de saúde, mas você vai ampliar seu leque de ferramentas para poder ajudar melhor o paciente, entendendo melhor a questão do comportamento alimentar, mas também as questões
relativas à saúde, atualização sobre obesidade, atualização sobre diabetes. E tem uma parte, um módulo inteiro sobre comportamento alimentar e transtorno alimentar, porque, infelizmente, isso é pouco falado na faculdade, né? Tem faculdade que falam um pouquinho mais, tem faculdade que falam menos. É, dentro até da psiquiatria, que é o médico especialista em transtorno alimentar, eles falam um pouco de transtorno alimentar. E tem tantas questões de saúde mental que o transtorno ele passa meio que despercebido, porque não era muito frequente. Hoje a gente vê que mudou. Então, Uhum. falta de percepção de comportamento de risco. Por exemplo, você conversar com o paciente e você não percebe que o paciente ele já está no transtorno alimentar com jejum prolongado, né? Me lembro de uma paciente, ela estava com jejum, fazendo o jejum e tomando depois sonífero para poder ficar no jejum mais tempo. Essa paciente tinha bulimia nervosa, né? Então, jejum, compulsão alimentar, o paciente tem às vezes vergonha de falar. Não é fácil falar, eu perco o controle, eu como muito. É, então, saber perguntar também, né? Outra coisa, cuidado quando a pessoa fala, eu comi muito, 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 de não perguntar logo de cara, e depois, você fez o quê? Você vomitou? Você pode dar a ideia para o paciente que não tinha ideia. Então, a melhor coisa é falar, o que você fez depois? Outra dica importante. Você vê, vocês estão aprendendo, hein? Aqui. Como você Então, trabalha essa culpa, né? Porque eles sempre falam, comi, 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 senti tanta culpa, tanta vergonha. E como é, você trabalhou essa culpa? como você fez depois? Uhum, Porque aí o paciente, dependendo da aliança terapêutica que você tem com ele, vai te contar, eu vomito uhum, depois. Ou vai te contar, não, eu fico triste, eu vou chorar, eu fico sentada. São dois comportamentos bem diferentes. Ah, uhum. tem o chat aqui, a Amanda, sou psicóloga e já teve problema com psiquiatra que não se dava conta da problemática do comportamento alimentar. E existe muito, por isso, importante indicar um psiquiatra que entenda, que se formou, que sabe trabalhar com isso, né? É, Outra coisa, excesso de exercício, né? Nós estamos numa sociedade que parabeniza a magreza e exercício físico. Nossa, você ficou 2 horas todos os dias na academia, que legal! Não é legal, gente. Provavelmente tem um transtorno alimentar por trás, né? Consequências também, atrasando o diagnóstico, porque você vai. Eu me lembro de uma aluna, e a gente tem a coitada da Verônica, hein, que a gente vai chamar já, nosso já depoimento, ia mas falar dela. eu me lembro de uma formada do método Sophie de terapia nutricional que falou: Nossa, entrou no meu consultório uma menina muito magra e ela queria uma dieta, ela queria emagrecer. Um nutricionista tradicional vai calcular, mas ela, pelo método Sophie, ela soube perguntar, ela soube acolher, ela soube escutar. E ela percebeu que era um transtorno alimentar. Agora, como ela não era especialista, ela soube orientar para um profissional especializado. Olha que beleza! Um Uhum. nutricionista tradicional ia fazer o quê? Passar uma dieta. E isso ia fazer o quê? Precipitar mais ainda transtorno alimentar. Vocês entendem? Né? Justamente. Então, Erika, Ah, pode não, eu, falar. eu ia só falar, Sophie, que para falar um pouco sobre o quão o método Sophie nos ajuda a identificar
e poder conduzir melhor esse paciente, manejar melhor com ele, né? Que, como você disse, trabalhar com pacientes com transtorno alimentar tem que ser aprimorado. O método Sophie, ele não dá essa habilidade, mas ele dá a competência e a habilidade da gente poder identificar. E é sobre isso, né, que a gente trouxe aqui hoje. Eu trouxe a Verônica, que é uma ex-aluna do Método Sophie. Eu acho que a Verônica está Formada aqui e, formada, né? Formou, acho que vai fazer um ano agora, né? Que foi na turma retrasada, né? Ei, Então, Verônica, Isso cadê mesmo. você? fique à vontade, Verônica. Boa noite, pessoal. Boa É noite. uma honra estar aqui e estou adorando ver e ouvir todo mundo aqui, né, falando, as perguntas. Eu fico pensando, nossa, tudo isso eu também queria saber antes, mas agora, felizmente, eu já sei, né? Grande parte das perguntas que estão sendo feitas aqui é é perfeitamente esclarecido no curso da Sofia. É, eu percebi que a gente está tão alinhada que nós nem combinamos nada, ela me convidou para falar assim de hoje, no final da tarde, né? Eu falei, não, vou falar, porque é algo que me fez muito bem. O curso da Sofia, ela, pois, com toda a experiência que ela tem, me capacitou, né, a ter muito mais. é, eu consigo atender o paciente com mais segurança, né, porque eu tinha muitas dúvidas. Então, por exemplo, o olhar apurado, eu fiz até uma colinha aqui para não me atrapalhar, porque eu fui pensando, né? Olhar apurado para o paciente, saber ouvir, aquela escutativa que a gente sempre fala, né? Uma maior percepção sobre o comportamento desse paciente. Sabe quando você ouve, você presta mais atenção no que ele está dizendo, é uma consulta um pouco mais demorada, que não é aquele tipo de consulta que a gente aprende, eu pelo menos aprendi na faculdade, falo por mim, é aquele relatório rápido, peso, sei o quê, um monte de medidas, e aí aquela coisa que, né, no final a pessoa fica respondendo e aí pensa, o que que ela vai fazer com tudo isso, né? Então, é todo um processo, você não precisa fazer tudo num dia só, tem toda uma paciência, né? De identificar o que, que realmente esse paciente está esperando de você, o que que ele. Porque ele chega realmente para emagrecer, né? Ele quer emagrecer. E aí você vai trabalhar com todas as ferramentas que a gente recebe pelo curso, vai fazer com que esse paciente consiga olhar para si e se perceber, saber o que realmente ele está procurando, o que realmente está incomodando. E você também consegue perceber detalhes dele para saber se realmente ele tem, desculpa, se ele tem alguma. Fica tranquila, Verônica. Acontece. Tá empolgada, é? Tá tão emocionada. Se ele te mostra que ele tem alguma tendência para transtorno. E se ele tiver, logicamente não sou eu que vou tratar. Eu vou saber encaminhar, vou saber o momento certo. E Verônica. Verônica também pode ajudar a não despertar transtorno alimentar. É aí que vem. Exatamente. Tomando cuidado com as falas, né? Que a gente aprende muito. Uhum, E às vezes uma frase que você pensa que você não vai fazer mal nenhum, você acaba fazendo, né? exato. Como a gente pode conversar aqui. Então, o atendimento acolhedor, humanizado, respeitando a história desse paciente, porque ele chega lá com história de engorda e emagrece. Então, é uma outra abordagem, né? E aí, com essas abordagens diferenciadas, você consegue ter um atendimento caloroso, um atendimento profissional e um atendimento de quem realmente está ali para ajudar. E ele acaba saindo já esquecendo a dieta. Tipo, eu vim aqui para emagrecer, mas eu encontrei muito mais. E eu acho que o curso me trouxe tudo isso. Obrigada. É, maravilha. E Verônica, você está dizendo, né, que essa abordagem não somente te deu segurança, mas você vê que o paciente topa em voltar, tem mais adesão, porque tem aqui algumas perguntas, porque é verdade, o paciente ele quer emagrecer, ponto. Ser É, emagrecido.
Mas quando ele vê o quanto você tem um diferencial na escuta, na orientação, no acolhimento, na explicação até do ciclo das dietas, né? O Exato. paciente, ele topa, ele É, ele topa. topa, ele acaba entrando e confiando, né? Confiando que vai ser, não vai ser só mais um atendimento que vai dar errado como os outros. Ele vê algo diferente no seu atendimento. É De maravilha. fato, é, tem tido assim bons retornos. E você vê, ele percebe que a vida inteira tentou fazer uma coisa que não funcionava. É, e agora vamos Então, tentar diferente, né? E é vemos. uma tentativa que agora depende muito desse paciente, não é? Não sou eu que vou ditar regras para ele, mas que ele vai ter consciência do próprio corpo, né? Das suas necessidades, e tentar entender por que que ele se comporta como ele se comporta, né? Fazer as pazes com a comida, como você sempre diz, né? E sem contar que os livros também têm ajudado muito, viu, Sofia? Indicados os seus livros, ajuda demais. Muito obrigada. Nossa, maravilha. Eu estou tão feliz porque eu me lembro da Verônica saindo tão animada do curso, né? Eu vou colocar um monte de corações para você, Verônica, Obrigada. porque você me representa. Meu objetivo, é justamente ajudar. Não somos é, concorrente, o contrário, estamos juntos. Eu sempre falo, o mundo precisa de você. Sempre vai ter uma pessoa que vai dizer, não, eu quero emagrecer 20 quilos para o casamento do meu filho mês que vem. Bom, pelo menos você faz seu trabalho. Essa pessoa, talvez ela vai lá fazer uma dieta, mas depois vai voltar para você, porque você vai ser a voz que falou a verdade, a voz que deixou ela refletir, a voz que falou, nossa, verdade que ela falou, né? E quando o paciente começar a ficar até confiando, aí é um trabalho maravilhoso, não é? Érica Sim, um também é. trabalho maravilhoso. E a ideia, Sofia, como a gente já sabe bem, né, é que esse paciente ele venha a ser independente mesmo, que ele consiga fazer melhores escolhas, que ele não vai ficar dependendo da nutricionista pro resto da vida, mas que ele vai tomar conta da sua própria alimentação já com outro, sabe, com outro olhar. Um olhar mais tranquilo, né, de comer sem culpa, sem tanto julgamento, né, sem se auto-punir, nada disso. É, é muito interessante, muito verdade que você tá dizendo. O objetivo é que o paciente ganhe autonomia. Exato. E eu vejo tantos cursos que falam de fidelizar o paciente. Gente, não. Na saúde, a gente não quer fidelizar o paciente. Na saúde, a gente quer ajudar o paciente a não precisar da gente. Eu Exato. sei, é um pouquinho diferente do que vocês escutam em outros lugares, mas quando você ajudar um paciente e que ele não precisa mais de você, saber o que vai acontecer? Ele vai ter alta, ele vai indicar 3 pessoas para você. E que bom para as pessoas que vêm, né? E eu sou muito grata também, Sofia, pelo próprio grupo, né, de pessoas que são formadas no seu curso, porque lá a gente pode tirar dúvidas, porque tem casos que realmente você tem dúvida, né? E a gente acaba aprendendo, porque a gente troca ideias, né? A gente tem aquela conversa, aquele debate sobre algumas situações e que um ajuda o outro, né? Porque a gente tem uma maneira de pensar ali alinhada. Uhum. Com certeza. O objetivo é não somente o mundo precisa de você, mas estamos juntos. Então, sempre tem um lugar para perguntar, nenhuma pergunta é boba. E se não é a doutora Sofia que responder, são outras, porque eu tenho essa sorte de atrair profissionais excelentes e muitos PhD, doutores, mestrados, né?
que eu, inclusive, convido para dar cursos, porque são pessoas altamente educadas e que falam a ciência atualizada, e não aquela ciência da moda. A gente vê, infelizmente, muita coisa errada, dentro da nossa profissão. E conseguir ter um discurso saudável, baseado em evidência científica e dá muita segurança para ajudar. Muito bom. É o que você falou, né, Sofia? É, se manter informado, né? A gente tem que estudar um pouco, tem que se atualizar mesmo, né? Porque senão a gente acaba cometendo coisas, né? Prejudicando as pessoas sem querer. E é tudo Sem que eu não querer. quero, é É prejudicar alguém sem querer. objetivo, é objetivo desse encontro era empoderar você a ver que vocês aprenderam já coisas e que tem mais, claro, né? A gente não faz em uma hora, Uhum. está durando um pouquinho mais de uma hora por questão dessa bagunça com o YouTube, não vou ter que investigar mais. Tá certo. Mas obrigada, muito obrigada, Verônica, por vir fazer esse depoimento. Você fez de maneira muito espontânea. Hoje a gente perguntou, alguém quer? Adorei. E você deixou um depoimento muito lindo também, que eu vou postar no grupo do Instagram, né? No grupo não, no meu Instagram, Método Sofia. Tá certo. Obrigada, eu que tenho que agradecer. Obrigada por todos que estão aqui presentes também. Sophie, Eu, Fala. eu, eu, eu tô lendo o chat aqui e eu tô vendo que a Débora, que é uma nutricionista, ela não fez o método Sophie e ela tá aqui falando pra gente que ela concorda plenamente com tudo que a gente fala, que ela acha isso muito importante, quer dizer, ela sentiu que faz sentido para ela, mas que ela vê que essa abordagem, ela é muito difícil, que os pacientes são muito resistentes, que eles querem dieta. E aí ela queria saber como que vocês fazem isso, né? Ô, Débora, eu vou te dizer que isso é uma coisa, olha, até a Sophie fala. A Sophie tem paciente que vai em consulta com ela e no final das contas fala assim, mas cadê minha dieta? Né? Então, Ler um assim, livro. e já leram o livro. Inclusive, eu acho que foi cadê aqui? Amanda que falou, Amanda, não, Lauriana, que falou que também leu o seu livro e que gostou muito, que tem ajudado ela muito. Débora e Lauriana, falar para vocês. Bem rapidinho, mas venha conhecer o Método Sofia. Eu vou contar para vocês. A minha vida mudou profissional, o meu ânimo para falar sobre nutrição, para fazer palestra, para ajudar. E vou te contar. Sabe como que você faz o seu paciente refletir? É você perguntar para ele da história de dieta dele. Pergunta para ele, como foi sua experiência? Você já foi em outros nutricionistas? Como é fazer dieta para você? O que que aconteceu? Você perdeu peso? E depois, você manteve o peso? Né? Então, a gente lá no curso, você aprende isso. Você vai ver que isso aí, né, Verônica? Vai tirar de letra. No início a gente fica mesmo, gente, mas dieta, aprendi a escola toda, tem que fazer dieta, tem que prescrever. Eu, para falar para vocês, olha a minha vida. Eu fui professora de dieterapia e fui monitora na escola de nutrição e dietética. Então, assim, eu vim bem tabulada, bem formatada para nutriente. Mas quando a minha chavinha virou, que foi numa dessa de ouvir, gente, isso faz sentido, a coisa não é assim, nós não somos só máquina. Então, mostrar para a pessoa que dieta não funciona para nós aqui no Método Sofia é muito fácil. E eu quero que isso seja para você também. Nos acompanhe mais, né, Sofia? Nós vamos fazer mais encontros, vamos estar falando sobre isso, sobre essas oportunidades, e é isso aí. Eu vou falar para vocês. É outra. Muito, é, muito obrigada. Nossa, estou muito feliz, mesmo se o YouTube está fazendo cancelamento do nosso show, hein, Érica? A gente
ver que tem muitas pessoas interessadas que seguiram e vieram aqui no Zoom, a gente gravou e vamos continuar falando sobre transtorno alimentar, porque é um assunto extremamente importante. E, sem querer, a gente, pela formação que a gente teve, a gente pode fazer esses erros que a gente passou hoje para vocês, tá? Então, não é de pegar medo de atender, mas melhorar seu atendimento, aprimorar seu atendimento. Você fez alguma coisa antigamente? Todo mundo fez, mas você não sabia na época. Agora, tem esse curso, inclusive, tem uma turma que vai começar dia 15 de março, hoje é Uhum. 24, né? Depois do carnaval, tem uma turma que começa, são 3 meses de uma experiência, posso falar, única, porque a gente vai não somente trabalhar a relação com a comida profissional, mas também pessoalmente. Tem muitos dos alunos, né, que fazem as pazes durante o curso, revê o comportamento deles, percebem que tem, às vezes, um transtorno alimentar, porque às vezes a gente acha tudo certinho, está no controle o tempo todo, e na realidade não é tão saudável, né? E eu gosto de falar que é uma experiência, e temos 2 finais de semana ao vivo e 9 encontros à noite para falar de quê? Estudo de caso, né? Eu gosto de quê? Terreno, trabalhar no terreno e não só aulas e aulas. O bebê também, Verônica. Hum. Tem uma mão levantada, aluna. Quer falar, aluna? Alguém quer Olha, comentar? tem um depoimento da Kátia aqui, ó. Eu fiz o curso faz 2 meses e sou outra pessoa. Fiz uma palestra baseada no método e estou cada dia mais apaixonada. Parabéns, Kátia. Ah, muito Parabéns. bom, muito bom. Então, O método vamos. Sophie revoluciona a nossa vida profissional. Ah, tô arrepiando aqui, ó, e é isso mesmo. É uma revolução pacífica, é uma revolução onde você ganha em você mesmo como profissional, em segurança, empoderamento. A gente falar de ciência, tudo é baseado na ciência, mas também consciência. Então, nada melhor do que fazer estudo de caso, colocar você na situação. Temos. Ó, temos aqui até uma futura aluna, Eliette. Ê! Tá, o grupo já está bem, bem grande, né? A gente tem já um grupo WhatsApp, eles entraram, Sim, é o sim, Pierre que participo. cuida. Gente, você vai ter que aprender, né? Quem está por trás disso é o Pierre, e o meu marido. Sem o Pierre, não teria a método Sofia. Vem lá falar oi. Ele está dizendo, gente, Sofia. Ó, Pierre. Olá, isso não era previsto, mas Ele, boa ele está noite um para pouquinho todos. chateado. E a gente não vai saber quem fez essa denúncia, mas provavelmente é uma coisa meio de, maldade. É, infelizmente, o mundo é cruel, mas mesmo assim a gente consegue se defender, a gente consegue continuar nossa conversa. E veja bem, não é religião, é? Eu não sou um guru, tá? Eu sou um mestre, tá? Eu passo informação científica. Assim, Então, todos que estão aqui na dúvida, pode ficar à vontade, perguntar também no WhatsApp, mas estamos bem felizes com a turma que vai começar, dia 15 de março até maio, e o curso fica gravado um ano, então você tem um ano para fazer.
né? É muito, muito tranquilo, mas você nunca vai ficar mais sozinha, não é, Verônica? Muito bom. A Mônica também, ela teve, Mônica que está aqui, ela teve coragem, porque ela fez o curso e mudou o atendimento dela. Não é fácil, mas e também não é revolução de virar outra pessoa. Não, você agrega, agrega e você vai evoluindo, melhorando o seu atendimento, né? Muito bom. Ok. Então, obrigada por estar aqui ainda. Com certeza é uma alegria, Érica, de ver todas essas pessoas presente, porque toca na gente. Às vezes você não está pronto ainda, né? Mas continua seguindo os Instagram, que eu passo muita informação gratuita. Poderia falar um pouquinho mais da parte mais prática do curso. Fiz o curso do Ombulim, mas senti falta exercitar sob supervisão. Oh, Érica, você que fez tudo. A Érica é formada no Ombulim também. É, o que eu posso falar, o que eu escutei, Débora, é que o método Sophie, 3 meses de prática, pé no chão, no terreno, e a gente está sempre respondendo as perguntas, então você vai ficar empoderada para poder atender melhor e colocar tudo em prática. O Ambulim é um curso maravilhoso, eu fiz, eu sou aluna e professora, eu participo, mas é verdade que o método Sophie é uma experiência, você vai viver isso, né? É uma pena, a Gorete não está aqui, a Gorete me falou, nossa, fiz todos esses cursos, é com o método Sophie que eu me senti finalmente tranquila para atender. É isso mesmo. A prática é prática mesmo, né, Verônica? A gente traz muito estudo de caso, utiliza as ferramentas. Teve uma outra aluna aqui também perguntando sobre isso, sobre essa parte prática, a Débora perguntando. A gente tem encontros, são 9 encontros, com duração de 1 hora e meia, onde a gente traz estudo de casos, que são dos temas que foram discutidos durante a semana. Então, é momento de troca, é uma dinâmica, então, assim, é muito, muito, muito ativo, né? Todo mundo tem direito à fala, é lógico quem quer, mas a gente sempre discute os casos, alunos trazem casos para a gente discutir, então, assim, é bem, bem, bem dinâmico mesmo essa parte, Débora. Muito É bom. isso, então. Tô vendo que nós estamos cheios de aluno aqui já, aluno para Estou cantar, esperando vocês, hein? aluno diz que vai fazer, ó, tem uma aqui, Sofia, que é igual você, ó, agrônoma, agora tá fazendo nutrição e que quer fazer o método Sofia. Aí, muito joinha. Eu não vi esse depoimento, mas ó, eu trago para vocês 20 anos de estudos e de dúvidas, porque eu não gostei o que eu aprendi na faculdade. Eu não esqueci, mas eu agreguei, agreguei até me sentir confortável para atender. E é isso que eu estou trazendo para você. São 20 anos de digestão, já que a gente fala de comida, hein? De digestão para poder atender melhor, né? E estou aprendendo também toda vez, toda a turma, estou aprendendo, porque temos médicos, psicólogos, é isso que é legal, é interdisciplinar. A gente trabalha com todas as profissões, então tem ponto de vista diferente, e isso é extremamente rico, né? O Pierre está dizendo que já tem pessoas se inscrevendo para o curso. Uhul! Olha! É, Que ótimo. legal! Fico à Que vontade, a gente está legal! aqui para
responder as perguntas. Muito obrigada a todos que estão aqui ainda e vamos continuando nossos encontros, né? Valeu, valeu. Alô, Talvez a pessoal, gente, boa noite. talvez a gente faz tudo no Zoom, né? E aí fica sem essa censura, do YouTube. Isso aí. Mas teve bom. Boa noite.